Boa noite, alunos de licenciatura. É, Vou gravar um videozinho fazendo as orientações a respeito de um último comunicado que a FAEL encaminhou para o e-mail de cada um dos alunos que estão cursando a disciplina de estágio supervisionado. A gente imaginava que eles suspenderiam, né, diante da pandemia que o Brasil está enfrentando e, consequentemente, as escolas todas fechadas, mas com a justificativa de que é obrigatório e que eu acredito que eles imaginavam que as coisas iam voltar à normalidade para o aluno não sair prejudicado no semestre. Então eles lançaram um novo comunicado. Então esse comunicado ele é específico para você, aluno de licenciatura, né, independente de qual curso você esteja fazendo na área de educação. Você precisa atentar o que foi orientado nesse comunicado do dia 23, tá bom? Então, você é aluno daqui da cidade, Maracajá, Belo Monte, Gelado, esse comunicado é especificamente para você que precisa cumprir os requisitos para fechar a disciplina de estágio supervisionado. Então, vamos lá no comunicado. O comunicado é esse daqui, tá? Ele tá no e-mail de vocês. E aí a FAEL vem se justificando diante da pandemia, né? Do coronavírus. É necessário que o estágio continue e para isso tem um novo cronograma aqui, né? Que vai do dia 24 até o dia 27 de julho. E aí, diante disso, eles colocam várias ações que o aluno precisa desenvolver, e a primeira ação é assistir o depoimento de professores que atuam na educação básica, né? E aí essa educação básica, se você está no primeiro estágio, você vai fazer educação infantil, né, para quem é pedagogo. Para quem é de letras é o estágio 1, História, Geografia, Matemática. Então você vai fazer o estágio 1. Né? Tem aluno já que está no estágio 4, que são alunos que vão formar, inclusive estão em um grupo, porque esses que precisam realmente estar muito mais atento do que qualquer outro, considerando que eles estão no último semestre da vida acadêmica deles. Então, se reprovar, você atrasa o seu curso aí em mais um semestre. Então, vamos às atenções. Você vai assistir esses depoimentos, né, da educação básica. Então, do primeiro, educação infantil, primeiro ao quinto, que são os anos iniciais, sexto ao nono, os anos finais, as EJAs, ensino médio, né, gestão escolar. Então, independente da etapa que você tiver, as orientações estão no seu portal de acordo com a sua etapa. Onde é que eu acho esses depoimentos, professor? Você vai lá no seu portalzinho. Vamos lá, só um minutinho. Você vai no portal da FAEL, entra na sua disciplina. Eu já estou aqui na senha e login de uma aluna, tá? Você entrou na disciplina de estágio supervisionado. Saudade da plataforma? Não, né? Eu acredito que todos continuam acessando, fazendo suas atividades, suas provas. Aqui essa aluna está em estágio supervisionado 3. Ela é uma aluna de pedagogia, tá? E aqui quando você entra em estágio supervisionado, você clica na tela, aí já vai ter aqui, ó, todas as páginas anteriores, e aí tem uma novidade aqui que é justamente depoimentos. Você clicando aqui tem 2 depoimentos, são de professores da rede pública ou rede estadual, tá? Falando de como ele está encarando esse momento de pandemia. Aí, então, diante disso, você vai assistir, né?
vai ver que não é uma coisa distante da sua realidade, porque nós sabemos que a Secretaria de Educação de Novo Repartimento, ela, enquanto educação pública, adotou algumas estratégias para que o ano letivo fosse cumprido. A gente sabe que tem normativas, né, do governo federal, Ministério da Educação e os conselhos estaduais e municipais, considerando as aulas remotas como carga horária letiva anual, e a estratégia que a Secretaria adotou diante da realidade do município, que tem muito mais escolas nas áreas rurais do que nas áreas urbanas, e a realidade dos nossos alunos não suportaria uma aula gravada, ou uma videochamada, ou outro meio que fosse a internet ou virtual. Então a estratégia adotada foi lançar as atividades, né? Então os professores elaboram, eu acredito que aqui eu estou falando com vários, os professores elaboram suas tarefas baseadas em conteúdos impressos ou nos livros, e os pais vêm nas escolas buscar essas tarefas. Nas comunidades rurais os pais também vão buscar, e essas tarefas chegam aos alunos nas suas casas, eles desenvolvem essa tarefa com a ajuda dos pais, e na semana seguinte eles devolvem essa tarefa na escola para o professor corrigir. Então isso é uma aula remota, né? O aluno, de certa forma, ele está tendo esse contato, mesmo que muito fragilizado, com muitos problemas e muitas críticas sobre, mas aqui do ponto de vista de não perder o ano, né? Então vamos passar a régua e fechar esse ano ou suspender, e a gente sabe que alguns estados já têm feito isso, suspender o ano letivo e retomar em 2021, né, com outras estratégias, mas as aulas remotas, elas são permitidas e vão fazer parte das horas-aulas anuais e do calendário letivo, tá? E aí, isso é a nossa realidade. Mas aí, quando você vê outros depoimentos, você terá outras noções. Então, a ideia é você entrar lá e ouvir esses depoimentos. A próxima ação é escolher um dos planos de aula que você postou na primeira etapa do estágio. Então, como eu disse, né? Todos postaram lá suas atividades, na primeira etapa, plano de aula ou plano de ação. Então, você vai escolher um desses para poder usar nesse primeiro momento, tá? Vou explicar mais na frente. A segunda ação é acessar a disciplina de estágio no portal, né? Conferir vídeos e tutoriais sobre ferramentas digitais, como Zoom, Classroom, Kahoot, microvídeos, né? Os professores estarão nos fóruns e à sua disposição para lhe ajudar nesse momento. Aqui, pessoal, por exemplo, em Tucuruí, onde a internet já é um pouquinho melhor do que em Novo Repartimento, é possível e já tem escolas funcionando com esses sistemas, né? Aqui a gente tem as duas escolas particulares, o Colégio Olympus e o Colégio Castro Alves, que estão com um sistema remoto. O Olympus tem uma própria plataforma e o professor ele transmite as aulas em tempo real para a criança, e depois essa aula fica gravada para o pai, a criança acessar depois e ver quantas vezes for necessário. Mas assim, o Colégio Olympus ele tem do primeiro ao quinto ano, EJAs, cursos técnicos, e do primeiro ao quinto, e até por essas crianças não terem, né, um celular com a capacidade com a capacidade melhor, as mães acharam por bem, né, os pais de modo geral, a grande maioria achou muito mais fácil a criança manusear o celular via WhatsApp. Então o professor ele grava a aula, ele faz videochamada, ele posta o conteúdo, tudo no WhatsApp. Então o aluno que for estagiar junto aos professores do Olympus, eles vão ter essa diversidade, né, de opções e estratégias para poder acompanhar, verificar
e também fazer o relato lá no seu relato de experiência, no seu relatório, tá? E aí, assim, é necessário eu assistir essas ferramentas, né? É necessário sim, porque se você for estagiar em uma escola que esteja usando o Zoom, né? Você não vai ficar de todo perdido. Então, no final dessa vídeo explicação aqui, eu vou colocar vídeos explicando sobre essas ferramentas virtuais para vocês também. E vocês também podem se direcionar ao Google e fazer, né, o autoestudo sobre cada uma delas, tá? Outra ação é escolher a ferramenta que melhor adapta o seu plano de aula de acordo com a sua realidade. Aqui é interessante, porque aqui vocês aprenderam sobre inúmeras ferramentas, né? Aí você vai para uma escola e mais aqui ele coloca, ó, de acordo com a sua realidade. Aí aqui eu volto chamar a atenção de vocês, como eu disse no início, vai ter escola pública que a única realidade dele para aula remota é o quê? É a sacolinha, né? Então é a apostilazinha. Isso do primeiro ao 9º ano. O ensino médio como está? Por incrível que pareça, eu não sei como o Estado está fazendo com a educação do ensino médio, tá? Então é questão de quem está nessa etapa e precisa se dirigir ao Papo Paulo, mais um campo de pesquisa, tá? Então aí de acordo com a sua realidade. Professora, eu vou estagiar na escola Tomás Antônio Gonzaga, em Belo Monte, né? Tem um professor lá e eu vou acompanhar ele. Qual a realidade de lá? Aí você vai dizer, é remota? É óbvio que é remota, porque presencial não tem ninguém. Mas que remoto é esse? É tarefinha que o aluno vem, o pai do aluno vem buscar, o professor acompanha esse aluno pelo WhatsApp, o professor grava vídeos e encaminha. Então, você vai se deparar com inúmeras realidades, tá, pessoal? O sistema, ele se readequou, o professor teve que recriar, teve que ser criativo. Então, diante disso, é de acordo com a sua realidade. Aqui, como eu acredito que eu tenho uns 5 professores que trabalham na área indígena, né? Aí a realidade lá é outra, bem diferente também. O que acontece? Os professores que não são indígenas, eles ficam fora da aldeia, porque não está permitida a entrada, né? Nem pela FUNAI, nem por qualquer outro órgão, até para proteger a vida desses indígenas. Então, o professor não indígena, ele já foi suspenso às atividades presenciais desde o dia 18 de março. Mas para dar continuidade ao calendário letivo, eles preparam essas atividades, esses planos, esses roteiros. E o professor indígena, dentro da aldeia, ele ministra essas aulas para as crianças e os jovens, né? A gente sabe que eles ainda estão ganhando experiência, então eles precisam de todo um suporte. Então, o planejamento tem que ser bem esclarecido, bem elaborado, para que esse professor entenda e transmita para o seu aluno. Então, isso é uma realidade diferente que esses professores que poderão estagiar, né, diante dessa situação, vão encontrar e fazer os seus relatórios e escrever o que você viu lá. Gente, para vocês terem uma ideia, quem pegar essas atividades, que nós temos aí 1 mês para resolver, você vai ter muito mais coisa para contar, né? Diante de todas as dificuldades que a gente vê os professores comentando. Aí você lembra que você encaminhou seu plano de ação e plano de aula lá, né? No dia 6 de junho, dia 8, eu acho. Aí você vai pegar um plano de aula desse. Você vai escolher um plano e aí você vai aplicar esse plano. Então, a grande maioria já tinha uma escola decidida, já estava... Então, você volta para essa escola. Professora, eu sou professor. Faz a permuta. Se você não pediu não fazer o estágio, né? Pediu para contabilizar a sua carga horária de estágio por já ser professor, você faz a permuta. Você acompanha o seu colega, o colega seu acompanha você, porque eu sei que você também precisa fazer essas atividades enquanto professor, né? Da área rural, da área urbana, eu sei que vocês estão tendo que cumprir essas ações.
E aí você vai adequar um planinho daquele, né, de acordo com a sua realidade, com a sua sala de aula. Ah, professora, eu sou zeladora na minha escola, não sou professora, né? Não tem problema. Você vai se juntar a uma professora da sua escola e aí você vai pegar aquele plano de aula que você enviou. Ah, o meu plano de aula é para o terceiro ano. Aí você vai adaptar ele. Ah, a professora aqui, ela faz tarefinha. Você vai pegar a tarefinha que estava escrita lá no plano de aula e vai elaborar e destinar para para essas crianças do terceiro ano. Ah, professora, eu fiz meu plano de aula, que eu tenho um exemplo de eu fiz plano de aula, esse aqui é de um aluno de história, tá? Aí ele fez aqui um plano de aula. O Brasil do século XIX falando sobre a balaiada, tá vendo? Qual é a turma destinada? História, oitavo ano, né? Fundamental 2 é que ele provavelmente aplicará em uma etapa. Aí ele volta lá, pega esse plano de aula, volta à escola e ele vai adaptar. Um exemplo desse aluno aqui, se ele for aplicar no Colégio Olímpio, na quarta etapa, ele vai conversar com a professora, né? Verificar se esse assunto foi dado, ele pode fazer uma revisão, pode elaborar uma atividade, pode gravar os vídeos, pode gravar a aula e encaminhar para essa escola. E aí ele fechou uma única aula, tá, pessoal? É uma única aula. Então, a FAEL, ela está tentando simplificar a sua vida, mas por outro lado, ela não vai deixar você de braços cruzados simplesmente de aprovar você no estágio, porque seria uma incoerência. Ou então pediu para o aluno fazer um relatório de qualquer jeito, que isso seria forjar estágio supervisionado. Então ela está dando todos os caminhos para você seguir e finalizar essa disciplina com um conhecimento ainda maior, tá? O próximo passo, você vai entrar em contato com a escola, né? Como eu já expliquei aqui, e apresentar, combinar, tudo combinado. Professora, a minha professora não deixou eu gravar. Relata isso. Não deixou eu gravar, porque a própria escola teve que se readequar, elaborar novos planos, novas ideias. Então você vai descrever isso, né? Então nesse dia que era para eu ministrar a aula, a professora deu esse conteúdo, né? Por exemplo, digamos o aluno de história, né? A professora, ela deu um conteúdo sobre Guerra de Canudos e aí ela gravou um vídeo, ela fez isso, ela fez aquilo, né? Então, a minha participação foi só observação. Passou a sua parte, né? E resolveu e tá lá escritinho. Assinar, tudo organizadinho pelo professor. E aí, falar em assinar, tem aqui, ó, imprima as fichas novamente, né? Eu analisei bem as fichas, não houve muitas mudanças. Aqui está ela. Vamos começar lá desde o início para vocês verem direitinho, tá? Aqui os campos obrigatórios, preenchimento da escola, que você vai fazer essa experiência. Tudo direitinho no contrato, assina tudo. A vigência do estágio, tá? No caso aqui é até o dia 23 de julho. Pode ser uns diazinho antes, porque você tem o tempo de preencher. Não mudou muita coisa, mas aí você pode solicitar o Vinícius, manda por e-mail, pelo zap, por onde você quiser. Tá distante, não, eu quero ir na escola, agenda, ele vai estar lá atendendo, tá? Se ele não tiver, vai estar a Patrícia, porque ele está saindo de férias na semana que vem. Mas a Patrícia vai estar lá atendendo vocês. O que mudou bastante foi aqui, ó. Aqui você vai descrever qual a etapa que você está, né? No caso dessa aluna aqui, porque ela é gestão, então vai escolher onde é que ela estagiou, tá? No caso de gestão, tem que passar por toda a escola, de certa forma. O plano de ação é destinado a várias etapas. Aqui muda, por exemplo, assistir videoaula, 10 horas.
Leitura do manual, 10 horas. Por quê? Porque você vai se debruçar em todo esse material que eu estou falando para você aqui, tá? Isso aqui é só um resumo. Estudo da base, né? 10 horas. Por quê? O plano de aula já era com base na BNCC, lembra? Participação do fórum, né? 20 horas. Principalmente agora, estou em dúvida, professor, o que você acha dessa ideia? E aguarda, o fórum está lá e os professores estão respondendo. Construção do plano de ação, 20 horas. Na verdade, aqui já vai ser a reconstrução, né? Porque o plano de ação, porque a aluna é de gestão, mas se fosse no estágio 1, aí seria construção dos planos de aula. Reconstrução dos planos de aula. Estudo dos planos, não, de um único plano, tá, alunos? Estudo das ferramentas tecnológicas para aulas remotas. Tá vendo aqui, olha? 10 horas. A adequação do plano de ação ou de aula, 8 horas. E a aplicação do plano de ação via plataforma virtual, via tarefa, via vídeo gravado. O que você fez? Você vai descrever aqui 2 horas. Essas aulas, elas estão bem resumidas, essas aulas que estão acontecendo remoto. Mesmo nas escolas particulares, elas estão com cronograma resumido, tá? E construção do relato de experiência, 10 horas, tem que totalizar as 100 aqui, tá? Se não tiver 100, não passa. Assinatura do aluno, carimbo do responsável, né? No caso, a minha pessoa, assinatura da escola. E aqui o que muda, olha, o aluno assina tudo aqui, tá vendo? Onde tem as partes virtuais. E o professor, ou o responsável, o pedagogo, o coordenador, ele assina só em um campozinho aqui, ó. Que é a aplicação, ou a supervisão, ou a observação dessa parte. O professor assina, então você tem que ter contato com esse professor. Já vai analisando aí. E a próxima etapa, eu não queria que esse vídeo passasse de meia hora, né? O relato de experiência. Então, esse relato é um relatório, pessoal. Você já tem lá o formatadozinho como é que se constrói um relatório, só que dentro dele, então você vai caracterizar a escola, descrever tudo, organizado, e aí você vai responder essas perguntas. Está lá no finalzinho do documento chamado roteiro de plano de aula, roteiro de plano de ação. Então, aqui, para produzi-lo, tem em base as seguintes questões, tá? Relato de experiência por meio de um texto. Então, você vai escrever um texto de, no mínimo, 20 linhas, respondendo essas questões. Como estabelecer o contato com a escola, né? Então, esse contato aqui já começa a descrever. É uma escola X, atende educação infantil até o 9º ano, tem convênio com o Estado para atender o ensino médio, aquelas questões que a gente já coloca lá na descrição da escola. Para qual grupo e etapa esse plano foi aplicado, ou esse plano de ação, ou esse plano de aula, né? Escolhi o 3º ano por conta disso, é uma turma de 30 alunos, o professor tem num grupo de WhatsApp todas essas crianças, tem o contato dos pais delas, né? E aí você vai explicando a característica desses alunos, né? São alunos de área urbana, bairro de periferia, tem dificuldade, aí você vai relatando. Por quê? Um dia com o professor, você já vai começar a perguntar todas essas questões. Qual a ferramenta que você usou, né? Por que decidiu utilizar? Aí você vai explicar, né? Nós decidimos usar o envio de tarefinhas, etc e tal, e o professor acompanha os pais pelo WhatsApp, os pais têm muita dificuldade, aí começa a descrever os desafios que todo mundo está enfrentando, que você, enquanto pai, enquanto aluno, enquanto professor, você sabe como está funcionando as coisas. Como as competências e habilidades na BNCC se relacionam com o conteúdo que você ou o professor está ministrando, tá?
como foi desenvolvido o conteúdo, com a utilização do recurso tecnológico indicado, como foram a interpretação durante a aplicação do plano, através das ferramentas digitais, né? Aí tipo, tem aluno que só consegue visualizar o WhatsApp à noite, porque o pai precisa ir onde tem um sinal de Wi-Fi, aluno de área rural, tudo isso a gente vai ver. Tem aluno que mesmo morando na área urbana, ele só tem acesso a essas aulas à noite, que é quando o pai volta do serviço, porque durante o dia o pai tem que carregar o celular. Escreva alguns pontos positivos que você percebeu utilizar a ferramenta. Pontos positivos aqui são novas estratégias que a educação ela está se readequando, né? Então, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e, infelizmente, despreparados, né? Então, a educação brasileira ela está despreparada, independente da classe social, de escolas de ponta. O professor ele está habituado a ser um professor presencial, livro, aluno, carteira. E aí quando chega uma situação dessa que você tem que gravar suas aulas, que nem eu estou fazendo aqui, né? Então eu usei vários recursos, estou gravando numa plataforma que eu consigo mostrar essas imagens para vocês, mas não é simples, né? A gente não é treinado para isso. Na faculdade a gente não aprende isso. E aí os pontos positivos do aluno seria justamente colocar, né, essa nova estratégia que o professor teve que reaprender a dar aula. E não se iludam que no retorno de tudo isso não vai ser diferente, tá? Plano de aula, peraí. No retorno de tudo isso, muita coisa vai mudar. Um exemplo é que hoje aluno nenhum usa celular em sala de aula, né? Antes da pandemia. O aluno está com o celular, guarda, tira, coloca, proíbe. E agora, né? Se a ferramenta de contato entre você e o seu aluno é o celular, no retorno disso, como é que você vai fazer? Fingir que nada aconteceu e voltar, estaca zero? Não, você vai ter que bolar novas estratégias para conduzir esse aluno com essa nova ferramenta que tanto serviu ele nesse momento de pandemia. Como o uso de ferramentas digitais pode potencializar o aprendizado, né? É basicamente isso que eu estou falando. O aluno tem acesso à internet, à pesquisa, ao celular, ao notebook. Alguns alunos precisaram ganhar esses materiais. E aí, diante disso, e aí volta aqui para o comunicado, uma parte importante que eles colocam aqui. Só um minutinho. Produzir o relato, né, do plano de aula ou do plano de ação, de acordo com essas perguntas que a gente falou, e encaminhar. Então, você deve postar lá no portal até o dia 23 de julho. Então, nós temos, gente, pouco menos de 30 dias para você se debruçar e fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer agora, né? Procurar a escola. Qual escola eu vou estagiar? Eu sou professor da área rural. Procura uma escola que você já atua. Eu sou merendeiro nessa escola, eu trabalho nessa escola, meu filho estuda nessa escola. Eu vou pedir para minha professora, para a professora do meu filho, se eu posso, né, fazer esse estágio junto com ela. E aí você vai, faz a entrevista, faz a caracterização da escola, faz a caracterização do professor. O professor é formado, quais os desafios, ele tem tecnologia, ele não tem, o que ele está fazendo, como ele faz os planos de aula, considerando que nem todos conseguiram pegar os livros na rede pública. Então, tem muita coisa para você fazer, muita coisa para você relatar. Só que você precisa correr a campo. Vou fazer em escola particular. Também tem que entrar em contato com os professores. Mesmo porque alguns não vão ter férias, outros vão ter recesso, outros já deram férias. Então, o calendário aí de julho pode ser comprometido diante disso. Então, o município a gente sabe que vai ficar trabalhando no mês de julho inteiro, mas as escolas particulares a gente não sabe como vai funcionar a questão da educação básica, tá? E aí você precisa agir
conversar com o profissional, com o professor, com o diretor, com o coordenador, para que você não perca a sua disciplina, né? E aqui tem a data final de postagem. Essa etapa, vocês já sabem, ela vale 7, né? 6 o relato, mais um ponto das fichas. E vale as 100 horas. Então, se você não faz, você está automaticamente reprovado. Caso o aluno não consiga de jeito nenhum, você pode cumprir essa disciplina no próximo semestre sem pagar nada, tá? Sem custo nenhum. E isso somente para os alunos que não vão colar grau agora. Então, quem está naquele grupo de lá de colar grau, que está fazendo o último TCC, o último semestre, já vai defender TCC e alguns já até defenderam, eles têm que fazer essa disciplina. É obrigatório, porque senão você perde o semestre todo e aí atrasa sua finalização do curso em um semestre, né? Em um semestre não, em um ano, porque ninguém sabe o retorno do segundo semestre da educação brasileira, como é que vai ficar. Então, qual é a minha orientação, meus queridos? Professora, eu não vou fazer nada, eu vou repor, né, o próximo semestre. Eu sei que tem aluno que já encaminhou seus planos de aula, tirou 3. Se ele vai fazer no próximo semestre, ele tem que fazer tudo de novo. Ir na escola, etc e tal, né? Tem que começar do zero. Vai repetir a disciplina e só não vai pagar por ela. E o outro agravante é que você vai ter 2 estágios. Pode ser que tenha 2 estágios no TCC. Então, imagine, né, a situação que vai ficar. E aí, outra situação também, que ninguém sabe se as escolas vão voltar esse ano. Aí você pode, por exemplo, eu vou cursar no próximo semestre e aí está diante da mesma situação. Então, qual é a minha orientação? Façam isso. A maioria é professor. Quem não é, tem um filho que estuda nessa situação, tem um colega que estuda nessa situação. Então, tem condições de você fazer essas ações e fazer esse relato de 20 páginas e encaminhar, tá? Porque você já tem todos os scriptzinhos. Então, o que você tem que fazer? Ir para a internet. Primeiro passo, né? Eu vou para a internet, eu vou ouvir os depoimentos, vou assistir minhas aulas, né? Vou fazer tudo que diz lá, né? Vou no chat, estou com dúvida. Então, segundo passo, você vai baixar aqui, manuais, tá? E aí você vai ler tudo que tá aqui nesse manualzinho, né? Tudo, os planos, cronograma, fichas, orientações. Então, muita coisa que você já fez, já mandando o plano de aula e o plano de ação. Então, agora você vai focar nessas orientações que eu passei para vocês, tá? Assista a videoaula, fez o relatório bonitinho, formatou como atividade acadêmica. Eu venho aqui, né, no dia 23, tá vendo aqui? E clico, tchan, e envio meu relatório de experiência dessa atividade que eu sei que vocês terão muita coisa para contar, tá bom? Então, fica aqui minhas orientações e assim, a minha dica de que vocês não desistam, não deixa isso para o próximo semestre, porque, infelizmente, o futuro ainda está muito incerto. E aí você pensa eu estou no estágio 2. E aí o semestre que vem você vai ter o 2 e o 3 para cursar. Se as escolas não abrirem, você vai jogar isso lá para frente, aí vai chegar um momento que você vai ter todos os estágios, né? E aí vai ficar uma bola de neve. Então vamos arregaçar as mangas. Eu sei que muito aluno já estava até organizando os planos. Professora, eu estou aqui já fazendo a caracterização da escola, porque eu não tenho data certa. Professora, eu já estou aqui entrando em contato com o professor. Professora, eu vou fazer nessa escola. Então, assim, vamos retomar nossas atividades. Tem 30 dias, mas eu acredito que vai dar tempo, tá? De vocês fazerem tudo isso. Então, boa noite a todos e eu espero que todos estejam com saúde e continuem com saúde. Muito obrigada.